Olá, boa noite. Eu vou começar agora a nossa conversa, o nosso curso, que está destinado a desenvolver algumas técnicas básicas de osteopatia que eu vejo que talvez não está muito bem constantemente entendido. Por isso, vamos utilizar já desde o início a possibilidade de desenhar, se eu consigo fazer funcionar isso. Desenhar. Voilà. Voilà, muito bem. Voilà. Alors, meus caros, quando nós falamos de osteopatia, nós falamos de uma terapia, sim ou não? Nós falamos de uma maneira de tratar os outros, de dar uma solução para eles. Alors, entende bem que tem muitas possibilidades de terapia. A mais conhecida é senhor, uma menina, uma senhora, hein, que vai te propor uma solução clássica. Ele vai globalmente te falar que você não é capaz de resolver seu problema sozinho, com seus próprios recursos, e que você tem absolutamente que ter uma ajuda externa. Portanto, ele vai te propor essencialmente uma coisa externa, um medicamento, ele vai te propor uma prótese, ele vai te propor alguma coisa externa, porque globalmente o médico não confia na sua capacidade de resolver o problema sozinho e que vai ter que fazer uma coisa. E ele tem razão para a maioria dos acidentes ou dos traumatismos diretos. E essa se chama, eu vou tratar suas patologias com alguma coisa externa. Alô é o sentido de alguma coisa externa. Ele utiliza essa arma, mas tem outras pessoas que utilizam outras armas. Uma arma muito utilizada por pessoas que tratam os outros é a arma da palavra. Ajudar alguém a formular, a explicar o que acontece nele, quais são as causas, as consequências no funcionamento interno disso. A arma é puramente a palavra. Isso é típico de todas as pessoas que trabalham com a psicologia, o psiquiatra, o psicanalista, etc. E a palavra é capaz de melhorar, de acalmar, finalmente de tratar. Mas uma pessoa que trabalha com fisioterapia, ele está muito acostumado a trabalhar com uma terapia utilizando os recursos físicos, que é calor, frio, ondas, eletricidade, etc. Você vê que também é alguma coisa que é do tipo de alguma coisa externa. É uma forma de alopatia também, porque ele vai utilizar os elementos externos ao paciente. Quando a gente fala de uma outra forma de medicina, nós podemos falar de medicina chamada homeopática, por exemplo. Uma medicina homeopática, ela vai fazer, ao contrário, confiança na capacidade do paciente a se reequilibrar e ele vai fornecer o princípio ativo da doença. É exatamente o que nós estamos esperando agora com essa pandemia. Nós esperamos que alguém vai fabricar ou nos propor um vírus atenuado que vai
obrigar nosso corpo a reagir e ser capaz, no futuro, de se defender com uma segunda infecção com um vírus. Globalmente, a homeopatia propõe um princípio ativo super diluído, mas globalmente você entende que é a mesma maneira de pensar que a vacinação que a maioria das pessoas espera agora nessa famosa pandemia. Bom, então, isso é para começar, mas qual é a arma? Com o que trabalha o osteopata? O osteopata, você tem tendência a pensar que ele trabalha com ossos. Ele não trabalha com osso. Ele trabalha com o corpo. Essa ideia de osso é um pouco uma ideia do século XIX. No século XIX, se falava como uma coisa muito importante, uma separação entre a alma e o corpo. É uma maneira muito racional de ver o corpo humano. Não é mais o que nós pensamos hoje, algum tempo depois. Sim ou não? Nós estamos pensando uma outra coisa. Estamos pensando que, primeiro, temos confiança na capacidade do paciente de reencontrar um equilíbrio. Portanto, vamos confiar nos recursos internos do paciente. Você pode chamar de autocura, mas cura é uma palavra um pouco forte. Recursos internos para reencontrar um equilíbrio, que se chama a saúde. Nenhuma saúde é perfeita. Você não pode esperar o mesmo equilíbrio numa pessoa de 25 anos ou de uma pessoa de 70. Claro que tem o fenômeno de envelhecimento, claro que tem a história de cada um, das doenças, das fraturas, enfim, que entram em jogo. Mas o que é importante é que nós achamos que é possível de utilizar os recursos internos. E a arma que nós utilizamos não é uma arma externa, como um medicamento, como um parafuso, uma prótese, uma operação. Não é uma vacinação. Vamos utilizar unicamente uma coisa que se chama o movimento, porque finalmente o osteopata acha que o movimento significa a vida, ou a saúde, o funcionamento. Se você não tem um movimento básico de contração regular do seu miocárdio, atualmente, você não vai continuar até o fim da minha conferência. Então, a noção básica da osteopatia é utilizar o movimento porque representa realmente a vida. Sem movimento celular, sem movimento elétrico dentro do corpo, não tem possibilidade de vida e não tem possibilidade de saúde. Alors, o que é importante a entender, uma vez que isso está bem claro, que a ideia da osteopatia é provocar ou restaurar movimentos dentro do paciente. E isso ele vai fazer essencialmente com a sua capacidade de puxar ou de empurrar. Se você pensa um pouco, é exatamente isso que nós fazemos. E com a mão. Quando você faz puxar, você fala de tração. Quando você fala de empurrar, você fala de thrust. Quando você fala de puxar, você fala de escuta textural. Quando você fala de empurrar, você fala da maneira de trabalhar com musculoenergia. Globalmente, é isso que vamos fazer. E lá, você reconhece claramente a ideia básica da osteopatia, que é de ser capaz de recriar um equilíbrio correto entre o que está em compressão, empurrar e criar uma compressão, ou o que está em tensão ou em tração. Essa grande ideia, que é a ideia da tensegridade.
Vou pegar um exemplo super simples para poder explicar isso. Se você fala de osteone no sentido global, por exemplo, você fala de uma perna, você entende que nós somos uma espécie que vive com dois ossos da perna alinhados. Significa uma situação extremamente instável, porque somos apoiados sobre uma planta, mas entende que essa planta é muito pequena em relação ao centro de gravidade que está situado nessa altura, ao nível de L3. O que é importantíssimo entender é que essa situação altamente instável necessita que os ossos comprimidos sejam constantemente mantidos numa posição correta. Isso é feito graças a uma coisa que se chama aqui os músculos posteriores, que são essencialmente os isquiotibiais e os músculos que vão aqui na perna, que é os gêmeos. Essa impede que o corpo caia pela frente. Portanto, tu tem bem aqui uma situação de uma pessoa que está se mantendo assim em pé e que não cai pela frente, porque o centro de gravidade é pouco pela frente, porque você tem um torque que faz cair o paciente para frente e uma reação do chão que cria aqui um torque em posição que faria esse movimento de criar. Esse é constantemente controlado por nosso sistema de cálculo automatizado no cérebro para poder não cair pela frente. Então, você vê bem que a noção mesmo de tratamento de osteopatia, de movimento, de detectar movimento, necessita a compreensão do equilíbrio entre tensão e compressão. Mas esse é um pequeno exemplo muito simples. Você deve entender um pouco mais, de uma maneira um pouco mais complexa, que uma cavidade abdominal, né, que é limitada em cima pelo diafragma, que você vê aqui, e embaixo pela região inguinal, aqui o assoalho pélvico. Essa capacidade é ligada com uma região assim, que se chamou o tórax. O tórax e a região abdominal são num certo equilíbrio para que constantemente esse músculo, que é muito fino, seja mantido nessa posição para cima, a fim que ele seja capaz de, no momento da respiração, capaz de levantar as costelas laterais, tendo um ponto de apoio sobre a pressão que reina dentro da cavidade abdominal. Lá você tem uma noção muito mais sofisticada de compressão e de tração. Se você quiser, a compressão é a pressão abdominal, que é maior do que no tronco, e a tração é a tensão dos abdominais e também a tensão que está sobre o diafragma. Você tem um equilíbrio constante entre compressão e tração. Qual é o papel do osteopata nessa história? É de obter que essa situação seja controlada e que você seja capaz, assim com o seu paciente, de recriar uma correta relação de pressão entre o tórax, que nós falamos, e a região abdominal. Isso é necessário para que a respiração e que as funções abdominais sejam corretas. Todo mundo entende que no momento
da gravidade, quando a menina tem um bebê que ocupa espaço, a pressão adentro da barriga vai aumentar muito, vai impedir a dinâmica do diafragma e terá uma função respiratória nitidamente diminuída. É o drama que vive hoje as pessoas que têm uma quantidade de pressão interna na barriga e que, infelizmente, pega essa pneumonia do vírus, que faz que a respiração vai ser muito difícil. Essas pessoas são em perigo de vida porque tem um desequilíbrio de pressão. Portanto, nós estamos bem falando de tensibilidade. Aqui nós temos um exemplo bem claro entre a compressão e a tração sobre esses dois compartimentos do tórax. Alors, essa é uma apresentação talvez um pouco global, você entende facilmente, mas podemos ir um pouco mais longe e considerar que um dos elementos super importantes da saúde é de ter uma correta relação entre as fibras que constituem a túnica das artérias e a pressão que está por dentro, a pressão do sangue que está por dentro. Tem que ter um equilíbrio correto entre a tensão das fibras externas, que são esticadas, em todo sentido, e a pressão interna que empurra essas paredes para fora. Se tem uma situação correta, tem um equilíbrio correto e não tem dilatação de artéria, não tem varizes da veia, etc. Tem um equilíbrio correto que permite bem transmitir a onda sanguínea até as extremidades. Então, isso é um bom exemplo. Lá você vê bem que o sangue aqui é o elemento da pressão, se você prefere, da compressão, e a túnica é o elemento que está em tração, são os músculos, as fáscias, ou simplesmente os elementos viscerais. O que é interessante nesse caso é que é bem claro que esses músculos que são, esses pequenos músculos que são aqui, lá você vê, esses pequenos músculos aqui, eles têm uma inervação simpática, do sistema simpático ou parasimpático. Ele recebe aqui nervos. Ele recebe nervos. Yes? Quando você tem uma emoção, você fica tudo vermelho ou tudo branco. Tudo vermelho é com vasodilatação, e tudo branco é com vasoconstrição. Então, se você tem uma gigantesca efeito de vasoconstrição pelo sistema simpático, se você tem uma notícia terrível da morte de alguém que você ama, você vai ficar tudo branco, porque você se esvazia do seu sangue pela compressão feita pelo sistema simpático. Ao contrário, se você fica super excitado, super contente, super dilatado, vai ser, ao contrário, uma vasodilatação que será muito possível com o sistema parasimpático. Então, a pressão que você tem adentro da artéria depende também desse sistema, o que te mostra que se você sabe trabalhar com o sistema parasimpático ou simpático, você tem uma ação possível sobre a circulação. O que eu quero dizer é que a osteopatia vai trabalhar com os movimentos, com a noção de compressão, de tração, mas globalmente vai se interessar a outros elementos do que unicamente a mobilidade de vértebra. Para o que diz respeito à vértebra, e por isso que eu estava querendo fazer por uma parte isso, é que vocês têm que voltar a noção super simples.
super simples, super básicas, super evidentes. Globalmente, você tem na vida, em termos de coluna, somos bípedos, em termos de coluna, você tem a situação que você está em pé, sim, assim, yes? É que você não mexe assim. Você está no banco, você espera. Você está no curso, você tem que ficar um pouco imóvel, você está esperando seu ônibus. Essa maneira de utilizar a coluna significa eu estou mantendo minha coluna ereta graças a trabalho muscular de toda uma cadeia posterior que tem que trabalhar, senão eu vou cair para frente. São essencialmente esses músculos que vão trabalhar. Esse trabalho constantemente. Se meu sistema nervoso bruscamente desliga, porque eu estou cansado, porque eu desmaio, você sabe muito bem que todo mundo cai esgotado pela frente, porque nós somos em desequilíbrio constante. É isso que eu explico. Isso é uma maneira de utilizar a coluna. E para utilizar a coluna assim, é necessário de utilizar isso numa noção clara de compensar um esforço por um outro esforço. A questão importante é compensar. A questão super importante é a questão do equilíbrio e, essencialmente, a ideia que isso deve ser indolor e confortável e custar, se possível, o menos que possível, porque ficar em pé, você vai ficar um bom tempo. É importante que seja econômico. Mas não estamos passando nosso tempo sempre em pé assim. De vez em quando, você precisa fazer um movimento para pegar, não sei, uma coisa no chão que caiu. Você está precisando fazer um grande movimento para conseguir pegar alguma coisa. Se, por exemplo, lá, alguma coisa está fugindo, você quer recuperar isso, você corre. Você corre, você faz o movimento. E lá, você entende bem que para fazer esse tipo de situação, lá, não vai ser nada de economia, nada de, nada de, de indolor, nada. Hein? A questão que você quer absolutamente resolver é a questão do êxito. Você deve absolutamente conseguir alguma coisa. E lá não é o momento de contar sua despesa. Você deseja pegar uma coisa que tem valor para você e que o vento está levando. Ou você faz um grande movimento. Portanto, você tem bem uma oposição entre movimentos grandes, cujo objeto é essencialmente o êxito, e movimentos que não são exatamente movimentos, que são manter uma situação. Voilà. Alors, isso não é chamado por todo mundo da mesma maneira. Se você é um fisioterapeuta que trabalha com Mézières, com RPG, você vai falar que isso é postura. Isso você vai falar que isso é movimento, é dinâmica. Se você é uma pessoa que trabalha com a fisiologia muscular, você vai falar que nessa primeira solução são músculos profundos, curtos, cheios de fáscia, de fibras curtas, e que tem uma cronaxia e um controle lento. São músculos capazes de trabalhar numa situação de contração e
isométrica, você mantém uma posição. Do outro lado, totalmente uma outra história. São músculos que são longos, que é importante que eles se encurtem muito, que não tem fáscia, e que globalmente fazem movimentos de grande amplitude, que são de contração concêntrica. Essencialmente é isso. Você vê que não é em nada a mesma musculatura. A cronaxia é muito mais rápido, a velocidade dos influxos é muito mais rápida e não é a mesma fisiologia. Então você tem o ponto de vista das pessoas que trabalham com o método Mézières e você tem o ponto de vista de uma pessoa que trabalha com a fisiologia muscular. Você vê bem? Isso, voilà. E se eu me dirijo a pessoas que sabem o que é a fisiologia muscular, não do ponto de vista da análise do comportamento elétrico, mas do ponto de vista da culinária. Aquele que te vende a carne, ele sabe muito bem que tem carne de segunda e carne de primeira. Ele sabe muito bem que os músculos do movimento são músculos que são músculos com muito pouco fáscia, com muito pouca fibra, que são muito fáceis a mastigar. E o exemplo máximo é o famoso, vou colocar em azul, o famoso filé mignon, sim ou não? O famoso filé mignon, você sabe, é um músculo que a gente come na vaca, que não tem nada a retirar, você come e bufa, acabou. Do outro lado, você tem na carne que você compra uma coisa chamada carne de segunda, ou que se chama no músculo, você vê bem que são absolutamente músculos bem diferentes, cheios de fibras, O rico come filé mignon, os pratos regionais de pessoas que têm menos dinheiro vão preferir esses músculos que demoram mais para cozinhar, mas que são excelentes também. No Nordeste, isso se chama o cozido. O cozido é formidável, isso é feito com isso. Na França, se chama o bœuf bourguignon. Todos esses pratos de pessoas que têm menos grana, os pratos populares, são feitos com a carne chamada de segunda, que é muito mais abundante numa vaca do que a carne de primeira. Portanto, vamos voltar a noções um pouco mais básicas e simples. Efetivamente, sim, senhor, tem duas maneiras de utilizar seu corpo e utilizar sua coluna. Uma maneira que seria uma maneira de manter, manter uma postura que é chamada ao redor de uma posição de equilíbrio, uma posição, os osteopatas falam que é uma posição neutra, ou eles podem falar de easy flexion, mas globalmente significa que você não sai da posição ereta, básica, para poder manter sua posição. Então, isso é um comportamento. Você tem um outro comportamento que tu tem absolutamente que sair dessa posição neutra para conseguir atingir o que você deseja, um objeto no chão, jogar uma pedra, olhar atrás, enfim, os movimentos. Lá, a questão para atingir, você não está mais numa posição neutra. Isso é impossível. Você forçosamente vai ter que associar fortemente a flexão e a extensão aos movimentos. Alors, quando se fala de movimento, a coluna, como o resto do corpo, como o mundo inteiro, nós estamos num universo que nós percebemos com 4 dimensões. Não tem papo. É isso que nós percebemos e o que permite explicar
o deslocamento dos aviões, dos carros, dos cavalos, enfim. Você tem, globalmente, a altura e uma dimensão, a profundidade, que é uma dimensão, e o comprimento, que é uma outra dimensão. Você tem 3 dimensões físicas que permitem definir um ponto no espaço, num sistema que é assim, yes ou não? Y, X e Z. Sim ou não? Lá tu define qualquer ponto no espaço. Mas tem alguma coisa a mais que permite determinar melhor, e tudo, porque os objetos não ficam no lugar, é o tempo. Com 4 elementos, seu celular analisa sua posição e te fala, você está no cruzamento da Avenida São João e tem uma linda menina que vai te cruzar com uma elegância desajeitada das meninas de São Paulo. Sim ou não? 4 dimensões. Então, vamos na realidade. Quando a gente fala de 4 dimensões de vértebras ou da coluna, são capazes de fazer ou flexão-extensão, ou capazes de fazer rotação à direita ou rotação à esquerda, yes? E são capazes de fazer o que se chama a lateroflexão. Em osteopatia, se fala side, como side, como o lado. Voilà. Tem que combinar isso no espaço. Quando você está em pé e que você deseja estar numa posição confortável, se produz exatamente o que a gente observa, não é complicado, nas pequenas deformações da coluna. A coluna, quando ela se deforma um pouco, que ela se acostuma a ficar assim, todo mundo sabe que se cria uma curva. E a curva, se você pede a um aluno básico de te definir a curva, ele vai te falar que é um desvio lateral, mas não é só um desvio. Se fosse um desvio, seria uma lateroflexão, não um desvio. Você observa muito bem na pessoa que você observa muito bem que desse lado é um pouco saliente, sim ou não? Você vê bem da pessoa que está um pouco saliente desse lado. O que está um pouco saliente aqui? Porque as costelas são obrigadas a seguir as vértebras que rodam. E, globalmente, a gente vê muito bem que esse movimento de lateroflexão para esse lado, que é lateroflexão para a direita, é compensado, associado, mas compensado com uma rotação oposta. Então, o primeiro tipo de comportamento que você fica em pé é que você tem que esperar seu ônibus, você vai utilizar isso. E quando você está de saco cheio de esperar seu ônibus, você vai se colocar numa posição de apoio sobre uma perna. E desse lado, você vai ver que essa perna vai se dobrar. Você vai ter tendência a se colocar, por exemplo, assim, sobre seu pé. Né? Você vê a posição, você está assim. E lá, todo o seu pé está aqui. Como a base do sacro ela está girada, você entende que eu vou ser obrigado a fazer isso. E geralmente, os ombros também vão fazer uma contorção. Quando você vê isso, não é complicado, meu Deus do céu. Quando você vê isso, eu te garanto, você pode apalpar a pessoa, quando ela está desse jeito, aqui vai rodar para esse lado. Você pode apalpar, você vai ver. E aqui tu tem bem uma lateroflexão para esse lado e uma rotação para o outro lado. E lá em cima vai ter uma compensação oposta. Yes? Globalmente, esse tipo de comportamento é um comportamento compensatório, no qual, numa posição mais ou menos de base, lateroflexão e rotação se produzem em sentido opostos, o que é claramente explicado com essa ordem cronológica
se existe um certo desequilíbrio em lateroflexão, como essa pessoa que está cheia de esquecer, não de esquecer, de esperar o ônibus, sim ou não? Você vai fazer um certo desequilíbrio na lateroflexão, você vê por causa da relativa discrepância dos membros inferiores, por causa da posição, a lateroflexão será compensado por uma rotação oposta. E isso se anota em osteopatia como uma convenção, que todo mundo conhece, que é essa ordem, significa que para compensar um desequilíbrio em lateroflexão, para compensar um desequilíbrio em lateroflexão, o corpo vai se virar para rodar um pouco do outro lado, para não aumentar o desequilíbrio. Então, essa situação é a situação clássica, super clássica da escoliose. Ninguém inventa a escoliose. Voilà, isso seria o primeiro tipo de comportamento. Agora você tem outro tipo de comportamento. É quando você precisa fazer um grande movimento, lá, nesse momento, você vão entrar em jogo as facetas. Porque se você flexiona ou extensiona, você ou vai tracionar ou comprimir as facetas. Você traciona se você faz uma flexão e você comprime se você faz uma extensão. É uma história absolutamente diferente. E as facetas têm uma certa orientação. Se você associa a flexão com a lateroflexão, por exemplo, para pegar o objeto na sua esquerda, você vai ser obrigado a, de uma certa maneira, a se inclinar para isso, para poder conseguir pegar o objeto que está aqui. Para conseguir fazer isso, não tem papo que você está obrigado a girar para o objeto que você quer pegar aqui. Vamos supor que seja um presente que você recebeu assim, né? Você vê um pequeno presente, né? Yes. Para pegar ele, você está obrigado a se girar para o objeto que está à sua esquerda. Você entende que você vai ser obrigado a se inclinar para o objeto, o que vai nitidamente fazer um esforço sobre essa perna. Você vai apoiar fortemente sobre a perna esquerda, nesse caso. Né? E você vai ser obrigado a girar. Alors, pense um pouco. Por causa da flexão, você vai ter que tracionar as duas facetas. Por causa da lateroflexão para a esquerda, você vai ter que tracionar ainda mais a direita, e você vai ter que encaixar um pouco, comprimir um pouco a esquerda. Aqui eu te mostro o estado das facetas, a faceta esquerda e a faceta direita, no conjunto. Agora, claro que tu roda, mas em termos de rotação, as facetas não se decoaptam, ou se coaptam, não se divergem, ou se convergem. Ele não muda realmente em posição uma em relação à outra. O que tem que entender é que esse movimento de pegar o objeto à esquerda vai super tracionar à direita, e vai fazer quase nada aqui à esquerda. A esquerda, uma faceta está um pouco tracionada e depois comprimida. Então, não tem nada. Globalmente, um movimento, grande movimento, vai associar rotação
e lateroflexão no mesmo sentido, senão tu não consegue chegar a teu objeto. Não tem papo. Você entende que a rotação será associada a uma lateroflexão no mesmo sentido. E lá você tem esse tipo de movimento que obriga a rodar e a lateroflexionar para o mesmo lado. E o problema mecânico que vai se produzir para essa pessoa é que aqui você tem uma supertração do lado direito. O mesmo fenômeno, ou analogia com o mesmo fenômeno, vai se produzir se você decide, por exemplo, então, mudando de cor, se você decide, por exemplo, de olhar para trás, você está tranquilo lá em pé, e alguém te chama atrás, então você vai ter que assim, lá, você vai virar sua cabeça assim, você entende isso? Lá, para ver a pessoa que te chama à esquerda. Para fazer isso, melhorar um pouco o desenho, aliás, colocar um pouco de cabelo, lá. Para fazer isso, colocar um pouco de barba, para que seja mais bonitinho. Para fazer isso, você entende que você vai forçar a coluna para conseguir fazer isso. E quando você faz isso, você vai, do lado da rotação, você vai muito comprimir desse lado. Que quando você faz esse movimento, a vértebra vai ser obrigada, você vai ser rodado, né? A vértebra vai ser rodada, assim, né? Vai ser rodada e ele vai, em relação ao outro que não está rodado, né? Você entende o desenho? Né? Essa vértebra vai rodar inicialmente e ela vai comprimir desse lado. E quando a gente roda a cabeça, a gente sente muito bem que desse lado a gente está forçando alguma coisa, mas a gente força não em tração, mas agora, mas força em compressão. Alors, o que é interessante é que tu tem que entender que quando, meu computador quase ficou sem eletricidade. Quando você roda, lá, você chama que você vai olhar para trás, você faz uma extensão, você vai rodar para a esquerda e você vai ter que lateroflexionar para a esquerda, senão você não consegue ver a pessoa. Então, isso vai criar uma compressão, ou se você preferir, se você só faz extensão, você entende que você vai comprimir na faceta esquerda como na faceta direita, se só tivesse extensão. Mas não tem só extensão, tem também a lateroflexão esquerda, que vai comprimir a esquerda e tracionar a direita. Você vê bem que, de um lado, você tem uma situação que comprime muito, que é do lado da rotação, e que do outro lado você tem uma situação que tem nada, porque você comprime e depois decomprime. E quando você faz isso, o problema vai ser realmente decomprimir desse lado. É a mesma situação que se você estava querendo se girar para trás e pegar uma coisa atrás. Então, globalmente, tudo isso é para explicar que você tem, globalmente, dois comportamentos possíveis. Ou um comportamento compensatório, ou um comportamento que associa dois movimentos, mas a questão importante é que esses movimentos são movimentos. E esses movimentos, eles podem ser opostos. Você pode pegar um objeto à sua esquerda, mas quando você vai voltar, você vai fazer um movimento oposto. E são dois movimentos opostos. Em osteopatia, a gente considera que uma estrutura é correta se ele é capaz de fazer um movimento e o contrário. Por exemplo,
faria esse movimento, a descrição de um movimento e o movimento oposto. Isso era assim ontem, por não sei que motivo, hoje você só é capaz de fazer isso. E essa, a volta, não é mais possível. Essa situação se chama uma lesão. Alors, você vai me falar, mas é um nome muito deprimido, lesão. Ok, se você não gosta de lesão, chama isso de disfunção, é a mesma coisa. Disfunção, você vê bem que não é a mesma coisa. Né? Uma lesão, ontem, tudo era bonitinho, podia fazer dois movimentos opostos com a mesma facilidade. Hoje tem um que continua fácil e um que se torna restrito. Aqui você tem fácil e aqui você tem restrito. Alors, tem que dar um nome a essa diferença de movimento. Essa disparidade não é mais igual. Disparidade adquirida. Disparidade adquirida de movimento. Aqui é igual e par, se fala. Yes? Par, igual. Aqui não é mais igual. Tem que dar um nome nessa situação. E essa situação é, por definição, enfin, por convenção, é chamada pelo movimento livre. Portanto, essa situação, que o movimento de FRS esquerda é mais fácil, é chamada uma lesão de FRS. Seu objetivo na vida é restaurar esse movimento que está faltando para chegar à situação precedente. Então, isso que eu desenhei em vermelho, isso não é o tratamento, isso é o objetivo do seu tratamento. Você vai ter que se virar para que isso se recupere. E a questão é entender a causa disso. E a causa é o que eu expliquei. A causa é essencialmente a noção básica dos esforços mecânicos nas facetas. Só tem dois. Ou você está em compressão, se tu não quer falar de compressão, você fala de convergência, você fala de convergência, não fala de imbricação, acho isso horrível, compressão, convergência. Ou você tem o esforço oposto, que é uma situação de tração, ou, se você prefere, situação de divergência. Alors, se é, qual é a lesão? Qual é a causa? Uma lesão de flexão, ela vai colocar um lado em super tração e não vai conseguir mais voltar a comprimir. Ou, se você prefere, uma FRS esquerda vai tracionar à direita e essa tração, essa divergência de faceta, que não consegue mais, de novo, encaixar, de novo, comprimir. Então, isso que você vê aqui é a descrição do movimento livre, que é a mesma coisa que a lesão. E isso que você vê aqui é a causa desse desequilíbrio. Ou, se você prefere, é o problema mecânico que eu tenho que resolver. Eu tenho que fazer de tal jeito que as facetas do lado direito sejam de novo capazes de se encaixar, de novo capazes de comprimir. Portanto, entende que você tem a situação no qual você tem um lado que está em divergência, que você deve ajudar a converger para ter um equilíbrio e para ter dois movimentos. E a outra
situação é que você tem um lado que está em compressão e o outro lado que agora o problema é a compressão e que você quer recuperar a possibilidade de novo de ser capaz de tracionar essas facetas. Mais ou menos, é a mesma situação que você tem com uma gaveta. Uma gaveta é uma coisa que você empurra e você empurra ela ao longo de uma coisa que se chama os trilhos. Os trilhos são o guia do movimento. Você não empurra a gaveta em qualquer sentido, você tem bem que empurrar no eixo que te mostra aqui o trilho. Exatamente como as facetas. Você não pode mobilizar uma vertebração sem mobilizar ela, respeitando a direção das facetas. Então, as facetas, o equivalente das facetas, são aqui os trilhos, e você entende bem que tem dois movimentos. Esse seria um movimento nesse sentido de compressão, e esse seria um movimento de tração. Então, você tem dois problemas na vida. Ou a gaveta está fechada e você não consegue abrir, ou ela está aberta e você não consegue fechar. Portanto, eu gostaria de terminar com uma noção muito simples. O osteopata é alguém que trabalha com movimento. Para detectar o movimento, ele utiliza a mão. Para tratar o movimento, ele utiliza a mão. Mas para entender a coisa, ele utiliza o cérebro, para entender o caso do paciente. E quando ele tem um pouco de cérebro, ele entende que, do ponto de vista mecânico, você tem dois tipos de esforços mecânicos, ou de compressão ou de tração. E os movimentos que ficam travados numa direção é ou porque uma faceta é comprimida ou porque uma faceta é tracionada. Uma faceta que é tracionada e que não consegue mais encaixar são as lesões de flexão. E uma lesão que é com facetas que são comprimidas, que eu não consigo mais decomprimir, que eu não consigo mais de novo diverger, é uma lesão de extensão. Não é muito complicado, na verdade, é a base dos dois comportamentos possíveis da coluna, que eu chamei até agora, sem utilizar a palavra de lei, que não existe lei na fisiologia, existem comportamentos que se explicam com os movimentos, e o que conta na vida não é um problema, uma solução teórica, é uma coisa que se chama com seu paciente clínica, que se chama palpação. Mas você é capaz também de entender que tem realmente dois comportamentos e os vegeristas, o cara do açougueiro, as pessoas que trabalham com movimento, a pessoa que trabalha com a fisiologia, todo mundo entende que tem realmente dois tipos de comportamento. Mas não esquece que o que te dirige na vida é a clínica, a resposta do seu paciente ao seu tratamento e, essencialmente, a sua arma querida, que é a palpação. Eu repito que a palpação pode ser uma coisa para apalpar o duro, não? É uma coisa bastante simples, com um pouco de delicadeza e de inteligência, mas é também super formidável para aprender a apalpar o que se chama o mole, que é o músculo, ou mais sutil, ou a tripa, ou uma outra coisa que é bastante difícil a palpar, que são as fáscias, que são como separações, como anteparas que são dentro
corpo que são cheios de fibras, de colágeno. Então, isso é bastante difícil a palpar, mas também você é capaz de apalpar a osteopatia, é uma coisa sutil, que é o movimento, né, dos líquidos, né, que é a famosa palpação dos pulsos, né, para os chineses, que são super bons em pulso, etc. Então, você vê que tem uma oposição bastante grande quando a gente trabalha entre o que é duro e, globalmente, o que é mole. O que é mole são os tecidos são moles. Eu te lembro que o duro e o mole deve ser num equilíbrio legal, que se chama a tensigridade. Globalmente, o duro resiste à compressão e o mole resiste à tração. Alors, você entende que, globalmente, tem dois tipos de esforços mecânicos, dois tipos de comportamento biomecânico da coluna, dois tipos de músculo, dois tipos de tecidos, etc. E o objetivo sutil de um osteopata é de equilibrar mecanicamente todos esses conjuntos na noção importante de tensibilidade, né? E, globalmente, de comunicação entre todos os elementos do corpo, sim? E tudo comunica com tudo, tá? É a noção muito importante de capacidade da comunicação de todos os elementos do corpo, yes? Lá você vê uma pessoa, yes? Todos os elementos comunicam, e essa ideia mais importante é a ideia que classicamente a osteopatia do século XIX, totalmente ultrapassada, você fala da lei da artéria. Para com lei, tenta entender um pouco mais o funcionamento das coisas, falar um pouco menos de lei. Então, a questão da artéria, a questão da comunicação entre as partes, a questão super importante é entender que se você trabalha com a estrutura, você tem uma possibilidade de melhorar a função, mas não seja idiota, como no passado, mexer com a função é também capaz de melhorar a estrutura. Né? Nesse sentido, globalmente, a osteopatia primitiva, não, um pouco simplificada, e esse sentido é globalmente a osteopatia um pouco mais fina, e o outra coisa que você chama de reabilitação, etc. Né? A outra ideia é que você deve fazer confiança no paciente, que ele consegue se reequilibrar, né? Que você fala, meu amigo, você está numa situação ruim, mas a gente vai trabalhar isso e isso e isso e você vai melhorar. Então, eu confio na sua capacidade de se auto-reequilibrar, o que é geralmente formulado com uma palavra um pouco misteriosa, autocura. Hein? Você não cura exatamente as pessoas, você ajuda a se reequilibrar, a melhorar. Yes? Voilà. E a noção certamente muito importante, que é um pouco a consequência do que eu desenhei aqui, hein, de uma pessoa. A pessoa não é feita de pedaços separados, como uma pessoa que explodiu em pedaços. É a questão importante da unidade. Né? Você pode falar globalidade, mas eu gosto dessa expressão. Né? Você é uma unidade funcional, herdado da sua espécie, dos seus pais, da sua história, sobre o qual você pode trabalhar como terapeuta a todos os níveis dessa pessoa, repito, né? Da espécie. Né? Nós acabamos de falar muito da postura. A postura de uma pessoa humana não é a mesma que uma postura de um outro animal, ou de um macaco, ou de um araca, sim ou não? Então, você tem elementos da espécie, elementos herdados da genética, você parece como seus pais, você tem uma certa postura que você deve saber respeitar, as pessoas são diferentes, tem pessoas que têm origens étnicas diferentes, mas tem também a história do paciente,
que são os acidentes de motocicleta, os acidentes na vida, as rupturas, o sofrimento, as coisas positivas. Então, tudo isso você entende que, forçosamente, tem uma participação muito importante nessa unidade do aspecto do mundo da psique, que é uma maneira um pouco mais inteligente de falar do interior do que falar unicamente das emoções. Não se trata de emoções, se trata também de sofrimento, se trata também de satisfação, se trata também de pulsão, enfim, é o mundo, essa letra é psi, do mundo da psicologia. Ok. Eu terminei o que eu estava querendo falar hoje. Hoje era destinado a lembrar a diversos de você as coisas básicas da osteopatia. Eu repito uma pequena parte só. Não confunde o movimento livre ou limitado, que cria uma ilusão de lesão. Não confundo isso com a causa, que é o problema mecânico. Entende que realmente tem dois esforços mecânicos básicos, que é compressão e tração. Entende que isso deve ser tratado de uma maneira inteligente na noção de equilíbrio, de seguridade. E a noção certamente muito importante é entenda que a pessoa deve ser respeitada na realidade dela, realidade herdada, eu expliquei isso, e a realidade também psicológica, emocional, enfim, o que você vai trabalhar. E eu lhe lembro que você é um campeão do equilíbrio entre o duro e o mole. O mole é tudo que você vai ver nas vísceras, nas fáscias, no conjunto, e essa capacidade de reequilibrar tudo isso, contando com a capacidade da pessoa de se reequilibrar, e a grande arte sutil e bem legal da osteopatia. Muito gentil de me ter escutado, e nós vamos terminar aqui. Voilà, terminar aqui. Meus queridos, boa noite a todo mundo. E nós... Professor, que aula espetacular! Gratidão, assim, demais. Espero que está claro. Essa aula eu vou colocar na internet. Hein? Muito bom. Tchau, tchau. Até logo. Muito boa sua aula, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite.